Vamos lá. Boa noite novamente. Eu gostaria de agradecer pelo convite e espero poder contribuir, né, para a nossa história local com os resultados das pesquisas que foram realizadas na antiga sede da Fazenda São Joaquim, né? Sejam todos bem-vindos a essa live e, David, você poderia, por gentileza, fazer espelhar o slide, por favor? Certo. Obrigado. Bom, vamos lá. Gostaria de novamente agradecer, quero muito contribuir com a nossa história local. Eu acredito que talvez a grande maioria das pessoas não saibam sobre a existência da Fazenda São Joaquim, né? Ou melhor, da existência dessa fazenda aqui no nosso município. Obrigado, David. Justamente por conta do apagamento que ela sofreu. Mas para a gente poder, até a nível de organização, para a gente poder compreender melhor a Fazenda São Joaquim, é importante que a gente se localize, que a gente compreenda a geografia da Fazenda São Joaquim e o seu ponto de fundação. Pode passar, David, por gentileza? Bom, a Fazenda São Joaquim, ela ficava localizada, a sede da Fazenda São Joaquim, ela ficava localizada no bairro de mesmo nome, no Retiro São Joaquim, e os seus limites começa ali da rua de frente ao Bonfrios, a rua Arlindo Chaves, corta a Avenida 22 de Maio e vai até o Rio da Aldeia. Então, toda essa extensão que a gente consegue compreender aqui no mapa, que pega o fundo do Rio da Aldeia, essa estrada Arlindo Chaves é a antiga estrada do Dendê, certo? Que vai dar para a Fazenda do Dendê, que é uma localidade muito importante também no século XIX, certo? E esse círculo que a gente encontra aqui no mapa é onde ficava a sede da Fazenda São Joaquim. Exatamente nesse local existia, até há poucos meses, o piso que restou da Fazenda São Joaquim. Pode passar, por gentileza. Para compreender a Fazenda São Joaquim, um ponto muito estratégico é a aldeia indígena de São Barnabé. Por quê? O registro paroquial de terras, ela vai indicar que ela ficava em termos foreiros a Sés Maria dos Índios de São Barnabé, certo? Eu até coloquei aqui nessa carta topográfica de 1767, muito conhecida, né? Esse pontinho aqui de marcação é onde ficaria a Fazenda São Joaquim. Olhando a extensão do bairro, algumas pessoas, os moradores, então uma pesquisa que foi realizada aqui em 2008, deduzem que tudo isso aqui, né, tudo o que hoje é marcado como São Joaquim, era de um único proprietário. Mas os registros paroquiais de terra indicam que existiam aí em torno de 12 pessoas, né, 12 figuras que tinham propriedades aqui no bairro São Joaquim. Então, eu acredito que a extensão dela, pelo menos no século XIX, não tenha sido isso tudo que o primeiro mapa ali apontava, certo? Toda a compreensão da Fazenda São Joaquim, o que nós temos de documentação, ela parte da imobiliária São Miguel.
Por quê? A Imobiliária São Miguel, ela foi a responsável pelo loteamento da fazenda, certo? Nós tínhamos aqui uma fazenda, Foreira, a Sés Maria dos Índios de São Barnabé, e depois que a fazenda foi vendida, ela foi loteada pela Imobiliária São Miguel. Pode passar, por gentileza, David? Quando a Imobiliária São Miguel loteou essa fazenda, certo? Ela plantou esse obelisco que existia aqui até o ano passado, ela elaborou um plano diretor, e nesse plano diretor existiam apenas duas construções, que era a construção da sede da fazenda e o obelisco. Pode passar, por gentileza? Esse plano diretor que vocês estão vendo aqui, ele foi elaborado por Gonzaga de Oliveira a pedido da Imobiliária São Miguel. Esse documento, ele é anterior à década de 50. Eu encontrei ele em 2022 com um antigo político aqui do município que guardava esse documento e não sabia o que era. Sabia que era do bairro São Joaquim. Mas esse era um plano diretor que a Imobiliária São Miguel mandou fazer com os loteamentos, mais de 3 mil lotes aqui do nosso bairro. Quando a gente olha para esse mapa, a gente observa bem ali aquele retângulozinho. Ali, especificamente, era o local que ficava a sede da Fazenda São Joaquim. A Imobiliária São Miguel utilizou esse local, que ainda não estava em ruínas, como a sede da própria imobiliária, e ali ela realizava os leilões dos lotes aqui do bairro. Isso daí eu ouvi de um morador, um dos moradores mais antigos do bairro. E depois, em uma pesquisa na Biblioteca Nacional, nós encontramos uma informação de que havia leilões aqui de vários loteamentos feitos pela Imobiliária São Miguel. Pode passar, por favor, David. Certo. Como que nós descobrimos a Fazenda São Joaquim? Vamos lá. Nós não tínhamos, houve um apagamento completo dela. E houve literalmente, porque quando a gente passa aqui na 22 de maio, a gente vê aquele viaduto, ela fica bem nessa direção. Antes de existir aqueles galpões horríveis que tem ali na frente, era possível avistar a fazenda. Eu conheço pessoas que chegaram a ver a estrutura ainda de pé, certo? Mas, depois que ela vai entrar em ruínas, ali pela década de 80, nós vamos mostrar um registro dela ainda em ruínas, mas de pé. Os próprios moradores fizeram a demolição da fazenda. Eles mesmos começaram a pegar fragmentos, as colunas toscanas, tijolos, etc. e tal, e porque os próprios moradores, as próprias pessoas estavam reclamando ali de pessoas que ficavam escondidas nas ruínas para assaltar ou para cometer algum crime ou alguma coisa do tipo. Então, os próprios moradores demoliram, tá, as ruínas que existiam ali. E esse local, o que virou, né? No popular, esse local que fica no lugar privilegiado, no local elevado do bairro, ele se tornou um ponto de acesso para o centro da cidade, né? Eu moro na área baixa, e a sede, ela ficava, como tradicionalmente nessas fazendas do século XIX, ela ficava num ponto estratégico, num ponto elevado, né? Vamos dizer, num pequeno outeiro, né? Então, o pessoal cortava aquele caminho. Existe um caminho ali, o pessoal cortava. E o nome desse lugar virou Matinha, por conta da vasta vegetação, e Jaqueira, porque existiam duas jaqueiras enormes ali, certo? Pois bem, eu passei ali durante 27 anos da minha vida e nunca percebi nada de diferente. Eu ia lá catar grama com meu avô para a gente plantar no terreno dele, o pessoal jogava bola, o povo cigano morou durante muito tempo ali, e o interessante é que no entorno da sede foram construídas muitas residências, aqueles galpões horrendos que tem ali na frente, mas dentro dela nunca foi construída nada. Os atuais proprietários adquiriram o imóvel na década de 80, inclusive. Então, no ano de 2022, certo? Em dezembro de 2022, eu não passava muito por aquele terreno, justamente por medo, porque era muito deserto. Em 2022, eu passando por ali, por acaso,
eu encontrei essa estrutura de tijolos que a gente vê na primeira imagem, certo? E aí eu me questionei, né, que poderia ser alguma estrutura antiga, né, mas eu não imaginei que fosse tão antiga assim. Depois de um tempo, em 21 de fevereiro de 2023, eu e o Marcelo, que também fez parte do centro de pesquisa e que nos ajudou durante todo o processo de identificação do terreno, nós estávamos passando e, depois de uma grande chuva que teve, nós encontramos 3 fragmentos de faiança, que são as imagens, os fragmentos que aparecem na segunda imagem. Bom, nessa época eu já era formado, já era historiador, então algo me acendeu. Peraí, a gente tem uma estrutura de tijolos aqui. E nós estava sob uma quantidade significativa de terra, e nós temos aqui incrustado na terra esses fragmentos. Deve ser alguma coisa. Nós coletamos e levamos para casa. Não fizemos escavação nenhuma, estava aflorando a terra. Nós pegamos, levamos para casa, e depois identifiquei que essa cerâmica aqui, com esse azul, esse cobalto, é uma faiança do século XIX. Mas aí a gente precisava de uma confirmação maior, porque aqui no Brasil foi muito produzido isso pela manufatura São Caetano, né? E então o que a gente fez? Toda vez que caía chuva, a gente ia lá para o terreno. E aí, meu amigo, foi uma quantidade enorme, enorme. E eu não estou exagerando. Nós temos 77 pacotes com diversas faianças que nós recolhemos desde 2023 até o presente. Até, tipo, se a gente chegar lá agora, a gente encontra, né? E uma das faianças que nós encontramos, ele tinha um selo britânico, da coroa britânica, né, de uma manufatura inglesa. E nós começamos a coletar esses fragmentos e fomos para a historiografia. Pode passar, por favor, David? Nós entramos em contato com a Secretaria de Cultura para saber se havia algum documento ou alguma referência sobre a Fazenda São Joaquim, melhor, sobre o bairro Retiro São Joaquim. Até que a Paula, que trabalhava né, que é membro do Instituto, que trabalhava na Casa de Cultura, ela nos enviou uma documentação. Mas antes disso, no dia 26 de agosto, nós estávamos passando por esse mesmo caminho e resolvemos desviar a rota, né? Nós desviamos a rota para a direita, subimos um morrinho que tinha ali na própria fazenda e encontramos esse piso, esse xadrez, esse contradama, uma extensão bem grande e ele se encaixa perfeitamente naquele plano diretor da imobiliária São Miguel. Então nós falamos, aqui existia alguma casa, alguma coisa antiga, mas nós não sabíamos o que era. E é bem típico esse tipo de piso no século XIX. Nós recebemos a documentação, a Paula mandou a documentação. Nós ficamos muito felizes quando nós vimos essa estrutura, mas não sabíamos o que era, né? Eu cheguei a pensar de ser uma fazenda, mas a gente não pode confirmar nada sem ter algo para confrontar, sem ter documentação para confrontar. E aí a Paula mandou para a gente a documentação. Pode passar? A Paula mandou a documentação para a gente. Eu lembro que eu cheguei em casa, estava à noite, e eu abri. Quando eu abri, nós nos deparamos com essas duas imagens. Que a documentação, que quem quiser eu posso mandar também, esse registro foi feito pela Fundrem em 1982, onde aparece, vocês podem ver aqui, um piso xadrez, as ruínas ainda de pé, antes dos moradores demolirem, tá bom? E na parte de baixo, no documento que eu cortei ali, o documento ele diz ruínas da antiga Fazenda São Joaquim, atual loteamento. Pode passar, por favor. E nós temos aí uma imagem comparativa muito interessante, a próxima imagem que eu coloquei como o caminho de sempre, porque esse caminho, ele sempre existiu ali, ele sempre foi uma rota estratégica, tanto dos moradores, nós compreendemos que no passado poderia ter sido isso também. Essa foto aqui é de 2024, o caminho é o mesmo, e aqui essa casa mais recente é onde ficava o piso, certo? O piso da fazenda ficava ali. Nós ficamos felizes, nós ficamos empolgados. Eu estava fazendo uma outra pesquisa sobre o Cristo de Porto das Caixas, então nós paramos toda uma pesquisa e nos voltamos só à Fazenda São Joaquim. Por quê? Ela é um terreno privado, mas é um terreno aberto ao público, certo?
Então, as pessoas iam, jogava lixo, acabava com tudo. Então, houve ali uma ação emergencial de fazer o resgate de toda aquela cultura material. Nós entramos em contato com o IPHAN, que realizou 2 visitas técnicas, né? E a gente está nesse processo aí para saber se a gente vai conseguir um tombamento, se vai conseguir uma pesquisa arqueológica. Pode passar, por favor. Aqui vocês podem ver o documentário que nós fizemos. Aqui, esse quadrado aqui era o local onde ficavam os pisos da Fazenda São Joaquim. Pode passar. E aí nós começamos a procurar os proprietários da Fazenda São Joaquim. Foi aí que eu comecei a conversar melhor com o David, né? A gente já tinha uma certa afinidade, mas nós começamos a procurar. Então, nós fomos para o Registro Paroquial de Terras. No Registro Paroquial de Terras, o que era o bairro Retiro São Joaquim, até o Outeiro das Pedras, Vale do Sol, tudo isso aqui ao redor, no registro não vai estar escrito São Joaquim ou algo do tipo. Nós encontramos termo foreiro Assis Maria dos Índios São Barnabé. Ponto. Mas, nessa brincadeira, nós encontramos 12 personalidades que podem ser os proprietários da fazenda, certo? Então, o que nós temos de historiografia sobre a Fazenda São Joaquim é o Registro Paroquial de Terras, onde nós estamos aí procurando e investigando, né, desses 12 proprietários. Existem 2 fortes candidatos que nós, em breve, né, queremos definir, né, ter um parecer definitivo sobre quem eram os proprietários. O plano diretor e comercial do bairro é um documento muito importante, e o Almanaque Administrativo Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro, do ano de 1850. Esse documento ele tem sido decisivo para a gente poder bater o martelo futuramente em relação aos proprietários, e até pela própria vocação do bairro, porque aqui no Retiro São Joaquim, especialmente, nós temos uma vocação muito inclinada para a cultura da cerâmica, certo? E o Registro Paroquial de Terras me aponta alguns nomes, e o Almanaque Administrativo Industrial da província do Rio de Janeiro, de 1850, me apontam os nomes de proprietários que a gente identifica também no traçado do telégrafo aqui dessa região, que eram donos de olarias. Inclusive, um deles foi juiz de paz da freguesia de Nossa Senhora do Desterro, que é o Thomas Rodrigues Ferreira. Ele tinha uma propriedade aqui perto de São Joaquim, também era dono de 3 olarias, certo? Inácio Maldonado, José Alves Nogueira, entre outras personalidades. A própria Fazenda do Dendê, ela aparece também nesse meio, que ela faz atestada com essa propriedade de São Joaquim, que era de uma proprietária, a dona Dalida Maria dos Santos, e me parece que a Fazenda do Dendê ainda está com a família Santos. Eu tenho uma conhecida de lá que os primos dela são dessa família Santos aqui dessa região, certo? O portal de legislação também do município de Itaboraí, ele traz, inclusive no ano de 2006, a indicação, quando ele vai falar sobre a 22 de maio, ele aponta esse local ainda como a Fazenda São Joaquim. E o jornal Luta Democrática, de 1980, ele vem trazer a questão do leilão dos lotes que existiam aqui, certo? Pode passar, por favor, David. Então, o que nós mais temos na Fazenda São Joaquim é material arqueológico. O IPHAN, ele chama de possíveis bens arqueológicos, né? Eu não sou arqueólogo, houveram 2 visitas do mesmo arqueólogo, foi o Cláudio, ele é do IPHAN, fez uma visita técnica aqui, desde quando nós encontramos a fazenda até quando houve o demolimento do obelisco. E esses primeiros vestígios que nós estamos vendo aqui, eles foram encontrados. O primeiro vestígio é o de tijolo, que foi encontrado em 2022, e depois o segundo foi em 21 de fevereiro de 2023, quando eu e o Marcelo identificamos aquela primeira faiança. Essas aqui são as mais recentes, certo? Essa segunda aqui que nós estamos vendo, ela foi encontrada depois que o piso foi destruído. Há 1 mês, há 3 meses, o piso que ainda existia, ele foi totalmente destruído. Então, aqui nós temos uma faiança com a borda verde e
tem umas partes douradas, mas aqui na foto não apareceu, certo? O que nós mais temos aqui da cultura material da Fazenda São Joaquim de Faianças é esse azul que nós chamamos de, aqui no Brasil, né, de pombinhos ou salgueiro, né? Eu trouxe um exemplar dele, esse aqui. Eu trouxe um exemplar dele. Esse aqui é da década de 80, ele não é da Fazenda São Joaquim. Eu adquiri ele numa feira de antiguidades. Ele foi produzido aqui no Brasil. Os da Fazenda São Joaquim é de importação britânica, certo? Aqui aparece, é chamado de pombinhos por causa desses pombinhos, tem um pagode chinês aqui em cima, que é essa construção. Esse aqui do lado é um fragmento de uma xícara, esse aqui com friso verde e com um motivo floral. Ele é uma xícara, foi identificado também depois da demolição da fazenda. Pode passar, por favor. Esse primeiro é de uma importação japonesa, certo? Nós encontramos ele recentemente, né? Depois que ela foi destruída. Esse material, ele aflorou a terra também. Nós precisamos cavar um pouquinho. Aqui tem a origem dele, certo? A origem japonesa dessa faiança, é uma xícara. Ao lado tem esse pombinho, que é a parte interna dela. Esse búzio, ele foi muito significativo para a gente, porque ele não era... Tudo indica que ele não é um descarte de um ritual de matriz africana, por conta da profundidade que ele foi encontrado, certo? Ele foi encontrado com uma quantidade muito significativa de raízes, ele estava bem deteriorado, certo? Em comparação ao búzio mais contemporâneo, e ele foi identificado depois que a máquina escavou. Então, assim, a máquina escavou e foi saindo aquele monte de coisa da terra e nós identificamos esse búzio, certo? Ele foi recolhido, nós não fizemos uma limpeza geral dele, né, para poder tentar manter um pouquinho dessa pátina, vamos assim dizer. Depois do búzio, nós vamos identificar, mas essa xícara, essa primeira, David, de baixo, da segunda linha de baixo, essa daí nos pegou de surpresa. Por quê? Essa daí que encontrou foi o Paulo, que é um colaborador nosso, um grande amigo. E essa nos pegou de surpresa porque depois que a máquina passou, surgiram muita faiança, muitas, vocês não têm noção. E ele olhou e falou: Elânio, corre aqui. Quando eu olhei, ela tinha a coroa do Império Brasileiro, o monograma de Dom Pedro II, o P2, embaixo Rio de Janeiro e Brasil. Aí logo nós pensamos: espera aí, brasão do Império? Será que serviu ao imperador Dom Pedro II? A gente pensou um monte de coisa, né? Mas, conversando com especialistas, o próprio Paulo Risutti, que é um biógrafo da família imperial, a gente chegou à conclusão de que isso daqui não é do século XIX. Essa faiança aqui com a coroa do Império, ela é do início do século XX, tá bom? E foi de uma manufatura chamada Pedro II, que existiu. Isso nos indica que mesmo no início do século XX, havia uma elite ali naquela fazenda São Joaquim. Esse segundo é uma xícara, tá bom? A gente consegue ver pelo formato dela. E esse último aqui, ele é um pouco mais recente, certo? Esse último aqui, nós encontramos uma quantidade muito grande, mas que também nos trazem informações muito importantes sobre a fazenda São Joaquim. Pode passar, por favor? Esses daí foram os primeiros que nós encontramos. Todos esses aí foram os primeiros. Essa quantidade de faianças, nós íamos todo lá. Essas foram as primeiras chuvas. As primeiras chuvas aqui de São Joaquim, depois do achamento da fazenda, nós identificamos todos esses aí. Um desses aqui tem não são esses aqui, perdão. Eu não tenho essa foto que tem o brasão da coroa britânica, mas nós temos, na futura exposição que a gente pretende fazer, a gente vai estar apresentando para vocês. Pode passar, por gentileza? E essa é a parte que eu mais gosto. Por quê? Quando nós encontramos o piso,
todo dia, praticamente, o Marcelo e eu íamos para lá, tá ligado? Tipo, nós íamos sempre para lá. E nós começamos a mexer nas coisas, vamos procurar o que tem de interessante. E esse tijolo, ele me pegou de surpresa. Por quê? Não fui eu que encontrei, foi o Marcelo. Ele faz parte da demolição da fazenda. Ele estava com plástico, porque o pessoal jogava muito lixo, então jogaram plástico por cima, botaram fogo e esse plástico meio que derreteu, fez uma camada protetora nesse tijolo. Pois bem, o Marcelo colocou a mão por debaixo desse plástico e os dedos dele casaram exatamente com essas marcas que nós temos aqui. E aí eu falei, pô, marcas interessantes, vamos levar para casa. Mas depois disso nós encontramos mais de 20 tijolos com esse mesmo padrão, certo? E aí, estava conversando com um arquiteto que tem mestrado em arqueologia. Ele falou assim, olha, esse tipo de tijolo nós encontramos no presbitério da igreja de São Barnabé, de São Lourenço dos Índios, em Niterói, né? E dizem que foram os indígenas que fizeram ali aqueles tijolos e colocaram ali, foi colocado aí no presbitério da igreja. E depois nós encontramos uma pesquisa que afirma justamente isso. Eu não encontrei, eu vou estar disponibilizando essa pesquisa sobre a questão da arte indígena, que esses traçados eram feitos não para fazer uma aderência da argamassa, e sim por uma questão artística. E depois o David falou para mim, Elânio, a fazenda era termo Floreira Sérgio Maria dos Índios São Barnabé. E a própria pesquisa arqueológica que a Nancy de Oliveira realizou aqui em Manilha, Aldeia Velha, é muito próximo da aldeia indígena. Então, nós podemos deduzir isso e também dessa existência da olaria, né? Tudo indica que a Fazenda São Joaquim ela era fazenda de olaria. A produção principal dela era a olaria. Nós temos muitos tijolos desses aqui, com muitas digitais. É uma vastão imensa, imensa. Eu tenho 6 caixas com esse material. E vocês podem se perguntar por que eu coletei? Porque se a gente não tivesse feito nada, a gente iria perder toda a cultura material que existia e só teríamos ali a documentação, porque eles destruíram tudo. Essa segunda imagem, com esse motivo floral, foi uma surpresa, porque o piso ainda existia. Eu estava numa tarde com um colega, o Ronald, e ele falou assim, olha que bonitinho, esse fragmento estava em cima do piso. Ele falou assim, olha que bonitinho, essa faiança aqui, tem uma florzinha nela. Aí eu falei, que legal, vamos procurar. Aí a gente começou a cavar em cima do piso, né? Tinha uma quantidade de areia. E, queridos, nós catamos esse monte de caco. Esse monte de caquinho que vocês estão vendo aí, eles culminaram nessa louça aqui que vocês estão vendo, certo? Uma tigela. Nós conseguimos montar a parte dela. Nós colocamos aqui porque futuramente, certamente, algum especialista vai conseguir fazer a montagem completa dela. Esse motivo floral muito bonito. Esse foi um dos materiais que nós conseguimos montar. Não estava no seu lugar original, né, certamente. Uma das únicas coisas que nós encontramos no lugar original foi um prato, né? Esse prato foi por um acidente que nós encontramos também, né? O Cláudio até explicou para a gente, né? Quando nós fomos na primeira palestra do ciclo de palestras do Instituto, ele falou que era muito comum nessas fazendas, né? Eles fazeriam um buraco e ali fazer o descarte daqui, porque isso aqui é lixo. Isso aqui é um lixo, né? Que o pessoal da época jogava. Então, eles descartavam nesse tipo. Então, exatamente nas costas do que é a Fazenda São Joaquim, que nós encontramos essa quantidade enorme de faianças, certo? E o prato, eu não trouxe o prato porque ele está tudo guardadinho, nós conseguimos montar os diversos fragmentos dele. Eu não trouxe porque para apresentar para vocês, porque requer todo um cuidado. Eu acho que ele certo.
Então, depois que nós fizemos, só para adiantar até a gente voltar com a questão do slide, o slide ele é um caráter bem ilustrativo mesmo. Nós começamos a trabalhar com uma temática que é a arqueologia pública. E o que seria a arqueologia pública? A arqueologia pública, ela trabalha com a ciência histórica, com a memória, tá bom? E com a observação da cultura material. Por quê? Eu não sou arqueólogo, eu não posso abrir chegar no IPHAN, abrir uma portaria e vamos fazer uma escavação. Não posso fazer isso, né? Não oficialmente. E a arqueologia pública, você observa aquele material que está ali, o piso da fazenda, essas faianças, você faz toda essa observação e você faz um cruzamento das informações locais. Você conversa com os moradores, certo? E a partir dali você consegue fazer uma identificação do que era aquele local, né? É algo em colaboração. E a partir daí você começa a fazer levantamentos, exposições sobre aquela territorialidade. Depois que nós descobrimos isso, nós fomos procurar os moradores mais antigos da fazenda do bairro. E eu conversei com um senhor chamado Senhor Américo. Ele tem quase 90 anos, mas ele é bem lúcido, ele é bem ativo, né? E ele falou para mim assim, ali era uma fazenda mesmo. Ali era uma fazenda e minha mãe trabalhou naquela fazenda. Eu trabalhei naquela fazenda. E eles, inclusive, davam umas moedas grandes assim para a gente, que eu deduzo ser aquelas moedas grandonas que a gente tinha na época do Império. E ele trouxe essas informações para a gente que foram riquíssimas. E ainda mais para frente nós vamos ver algumas imagens que trouxeram assim, mais confirmação para a gente daquilo que nós deduzíamos da Fazenda São Joaquim. Conversei com muitos outros moradores também, e eles falaram, ali era uma fazenda velha, né? Tem umas estruturas ali que não servem de nada. Esse apagamento faz com que as pessoas percam a questão da sua identidade. Então, a partir desse descobrimento da Fazenda São Joaquim, desse redescobrimento, eu comecei a olhar o bairro de forma diferente. Da mesma forma que eu comecei a olhar Manilha. O que é Manilha? Manilha é um lugar horrível de atraso, de vida naquele trânsito ali. Mas quando você entende que ali era a sede de um movimento indígena, que São José de Anchieta realizou ali no Rio da Aldeia, os relatos, contos de milagres, a presença indígena, você começa a olhar aquilo de uma forma diferente. E quando eu identifiquei essa cultura material que deu origem, que foi a gênese do bairro São Joaquim, ela parte da Fazenda São Joaquim, certo? Eu comecei a olhar o bairro de forma diferente. Pode passar, por gentileza, David? Eu comecei a olhar o bairro de forma diferente. As atividades, como eu disse, né, tudo indica que as atividades da Fazenda São Joaquim estavam em torno da olaria. Isso daí, eu não vou dizer que é uma certeza absoluta, mas tem uma grande probabilidade, tendo em vista o registro paroquial de terras, o traçado do telégrafo, o almanaque industrial administrativo de 1850 e também a própria arqueologia, né? O que nós encontramos de cerâmica neo-brasileira é uma quantidade muito grande. Pode passar, por favor, querido. A construção dos proprietários, foi aquilo que eu falei com vocês, nós estamos ainda procurando em cartórios, até com famílias antigas aqui de Itaboraí, para a gente poder chegar a um denominador comum sobre os proprietários da Fazenda São Joaquim. Eu tenho, como eu falei, 2 fortes candidatos, que é o Tenente-Coronel José Alves Nogueira e o Inácio Maldonado. Esses são os candidatos a proprietários da Fazenda São Joaquim, mas existem mais outros proprietários que a gente precisa aí ter mais historiografia para a gente poder confrontar. Pode passar, por gentileza? A memória em disputa foi aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? É um tema que eu queria enfatizar um pouquinho, porque às vezes a gente pensa que a gente precisa ser arqueólogo para a gente poder trabalhar com essa cultura material, mas não. Até para quem for assistir futuramente e se deparar com esse tipo de material arqueológico, pensar nesse sentido da arqueologia pública, né? A arqueologia pública ela é fácil de você trabalhar, porque você não precisa necessariamente colocar a mão ou fazer escavação, porque é um processo de autorização muito grande. Por mais que a Fazenda São Joaquim ela não seja tombada como patrimônio,
mas ela já tem um processo aberto no IPHAN. O IPHAN está sempre acompanhando, fez algumas notificações às autoridades competentes para poder verificar o local. E eu acredito que se esse trabalho não tivesse sido feito, foi quase que um acidente ou a divina providência ali agindo para que a gente encontrasse essa fazenda, ela iria se perder para sempre. Ela iria se perder para sempre, né? E aí fica o questionamento, né? Quantos sítios arqueológicos nós não temos em Itaborei que foram destruídos ou que ainda existem e que a gente pode fazer alguma coisa, né? Então, a arqueologia pública, ela é muito importante e acessível a todos de trabalhar. Pode passar, por gentileza? E ela é muito mais do que escavar e catar objetos. A arqueologia pública, ela propõe interpretar a materialidade do passado a partir do diálogo entre ciência, memória e identidade coletiva. Pode passar, por favor? Sobre atualidades e desafios da Fazenda São Joaquim. Vocês viram as ruínas. Nunca é bom ver algo em ruínas. Eu sou um grande adepto do reconstrói tudo. Se existissem as ruínas ainda, talvez a gente iria trabalhar, lutar, não sei, para a gente poder... Acho que seria até mais fácil a gente fazer o tombamento. Como eu falei, as ruínas não existem mais. Elas foram demolidas na década de 80, por aí, 90. E até há 3 meses existia, ainda aqui nessa primeira foto, o caminho e o local onde existiu o piso da fazenda. Mas aí, eu não sei o que aconteceu, se foi muita repercussão, porque nós fizemos um documentário no local, e esse documentário foi importante porque despertou a memória dos moradores sobre a localidade, e foi muito interessante, mas ela teve 5.000 visualizações, né, Jorge André? E essas 5.000 visualizações, eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim. Nós entramos em contato com os proprietários que nunca nos deram oportunidade, os proprietários, ou melhor, os corretores, né, que o terreno está à venda, nunca nos deram a oportunidade de conversar sobre isso. Nós informamos a eles sobre a importância, né, de uma forma um pouco velada, mas sobre a importância do terreno. Hoje não existe mais piso. Aquele piso todo na sua organização original não existe. E nós encontramos um encanamento de uma restauração que a fazenda passou. Esse encanamento nós recolhemos também. Eles passaram a máquina, destruíram tudo. Quais são os desafios? Os desafios é fazer com que essa cultura material ela seja preservada. E a partir daí a gente conservar a memória para que a gente possa produzir uma história sobre o local e cumprir aqueles apelos constitucionais de memória e identidade, certo? Esse piso aqui, nós estamos catando todos eles. Nós pegamos uma laje já, está guardada. É importante porque, como diz um padre falecido, é para a posteridade, né? Guardar para a posteridade. E aqui esse tijolo, né, foi um dos tijolos que sobraram, e depois que a fazenda foi totalmente devastada, porque ainda existia a possibilidade de se fazer uma preservação do piso, tá bom? Havia essa possibilidade de preservar o piso. Apareceram mais esses tijolos, então nós coletamos muita coisa. Após esse devastamento aí que fizeram, nós identificamos uma estrutura que está intocada, né? Que é um poço, uma cisterna, algo do tipo, que fica ali bem pertinho de um muro que tem ali de uma residência nova. Nós estamos trabalhando bastante o Centro de Pesquisa da Fazenda São Joaquim. Nós não tínhamos a intenção de fazer nada disso, mas como ela apareceu a nós estamos aqui para trabalhar. O Jorge André, o Paulo Paranhos, a Regina, que tem um centro de memória aqui no seu terreiro, na sua casa religiosa, tem colaborado muito com a gente nesse sentido, e diversas pessoas. O próprio Instituto, é graças a essa ação do Instituto que nós conseguimos aí muitas informações, com a ajuda também do nosso colega e presidente David. Então, nós estamos trabalhando arduamente para preservar o que restou desse patrimônio, né? E com espírito de gratidão, né? Quando eles passaram a máquina, e nós solicitamos muito ao IPHAN que colocasse placa, que fizesse intervenção, etc. e tal, foi muito triste mesmo, porque nós esperávamos isso, mas, né, o que nós
temos a certeza de que foi a intenção de apagar. Foi uma intenção de apagar, certo? Eles deram uma desculpa barateada de que não, nós vamos fazer um condomínio, etc. e tal, mas não foi para apagar a memória, né? Mas eles não vão conseguir, porque nós existimos. Porque nós existimos e nós resistimos. E por causa dessa existência, dessa resistência, dessa militância, que a Fazenda São Joaquim, embora não tenha mais a sua estrutura ali original, mas nós conseguimos, e com futuras pesquisas de novos colaboradores que também virão, nós vamos conseguir ter mais informações sobre ela. Conseguir levar algumas pessoas que conheceu ainda ali a sede da Fazenda São Joaquim. E quando eu falo de memória em disputa, é uma disputa mesmo, tá? Nós estamos ali falando de um sítio arqueológico que as pessoas não sabiam que era, onde tem os proprietários, que são donos legais do terreno, mas com essa questão arqueológica, eles têm que se render à legislação. Mas tem os moradores também, que usam o terreno como uma rota alternativa mais fácil de chegar até a parte alta do bairro, para poder acessar o centro de Itaboraí, etc. e tal. Então, o que os proprietários fizeram? Meteram 2 portões de ferro lá em 2018. O que os moradores, em contrapartida, responderam? Arrancaram os portões. E aí o terreno ficou aberto. Com essa questão, eu acho que deu muita visibilidade, porque a gente ficava indo lá sempre. O IPHAN, agora o Ministério Público cobrando do IPHAN também um posicionamento, os proprietários fecharam o terreno, colocaram o muro, porque está vindo obra também, eles asfaltaram ao redor. Mas não adiantou, a população derrubou o muro e o caminho está aberto novamente. A gente não está falando de invasão de propriedade, mas a gente está falando de um local que tem um potencial arqueológico muito grande. E isso o próprio IPHAN falou, né? Através de ofício. E outra coisa interessante é que a fazenda, depois de destruída, ela foi espalhada em todos os arredores ali, né? Então, fora ali da própria fazenda, nós encontramos outras faianças, outros materiais também, moedas da década de 60. A mais antiga que nós temos é de 1945. Pode passar, por gentileza. Essa é uma representação da Fazenda São Joaquim, feita pela nossa querida artista aqui de Itaboraí, a Cris. Assim que a gente encontrou a fazenda, né, a gente falou assim, Cris, ajuda a gente, ajuda a nossa memória, ajuda o nosso desejo de estar ali, né? E ela fez essa bela arte pra gente. Pode passar, por favor. Essa daí é a foto que vocês tinham visto primeiro, e nós fizemos aí, em sequência, pode passar, uma reconstrução da Fazenda São Joaquim digitalizada, digital, de como ela poderia ter sido, certo? Essa parte da frente poderia ter sido assim, dessa maneira. Pode passar, por gentileza? O interessante da Fazenda São Joaquim, a gente vai perceber, são essas colunas toscanas que nós temos em volta dela. Ela me parece muito com a Fazenda Colubandê, porém, essa daqui não tem a senzala abaixo da casa sede, tá bom? Como a Fazenda Colubandê, a senzala provavelmente ficava nos arredores, né? Nós não conseguimos identificar, até porque nem planta da fazenda nós temos. Ela parece com a Fazenda Colubandê, com a Capão do Bispo e também com a Fazenda Engenho do Mato. Inclusive, até o piso da Engenho do Mato também é um contradama, um xadrez. Pode passar, David, por gentileza. E qual é interessante dessas reconstituições que nós fizemos, né? Nós pegamos uma delas e levamos para o senhor Américo, que foi o morador que chegou a ver a fazenda de pé. E ele falou para mim, ela era desse jeito. Era bem assim que a fazenda era. E a gente ficou muito feliz. Nós não conseguimos gravar ele não autorizou a gente gravar, mas nós temos 2 pessoas que testemunharam que ele falou, a fazenda era bem assim. E nessa época, ele não fala sobre olaria, mas fala sobre as produções de melancia, de laranja, né, que existia ali na Fazenda São Joaquim. Pode passar, David, eu acho que... Então, essa é a contribuição que nós estamos trazendo,
Uma análise, uma conclusão, né, definitiva, depende da análise de diversos documentos e também da cultura material que ainda vai ser identificada e estudada, né? Essa colaboração é muito pequena, tá bom? Nós queremos trazer mais para o município e eu acredito que, quando eu era mais novo, né, eu sempre dizia que Itaboraí iria trazer novas configurações para a nossa história, né? E eu nunca imaginei que eu iria fazer parte disso, né? Eu nunca imaginaria ter que fazer um centro de pesquisa, nunca imaginei nada disso, né? E hoje nós estamos aí com o centro de pesquisa trazendo à luz, esse apagamento que aconteceu da Fazenda São Joaquim, como apagaram o cemitério indígena em Manilha, como fizeram vários apagamentos no nosso município, infelizmente a gente não consegue, né, David, resgatar a igreja primitiva de São Barnabé, né? Nós não conseguimos, pelo menos no momento, mas esse pouco que nós conseguimos fazer em São Joaquim já é importante para colaborar com a nossa história local e eu acredito que ela vai trazer mais informações, tá bom? Que vai colaborar muito, muito para a compreensão econômica do nosso município. E agradeço pela participação de todos, tá bom? Nós temos a nossa página, o Centro de Pesquisa Fazenda São Joaquim. A gente tem o nosso Café das 7, que acontece, nós vamos voltar com o Café das 7, acontece toda segunda-feira. A gente convida vocês a participarem também. A gente sempre chega com um tema interessante sobre a história do Brasil, sobre a nossa história local também. E nós temos ali 2 pontos de pesquisa, que é a Fazenda São Joaquim, que é uma dedicação muito grande que é preciso ter. Todo o material que nós encontramos, inclusive gargalos de garrafa, pregos, encanamento, tudo isso ainda não foi estudado, certo? Mas eu pretendo aí no futuro, com a colaboração de outras pessoas também, até do próprio Instituto, né, eu posso assim dizer, que tem sido uma mão muito forte nesse sentido, a gente conseguir compreender aquilo que está ali e ter mais informações sobre a sede da Fazenda São Joaquim, tá bom? E o outro ponto de pesquisa que nós temos é sobre o Cristo de Porto das Caixas, né? O centro de pesquisa, a gente está alinhando com o Padre Ciro, a gente fazer um documentário sobre o Cristo de Porto das Caixas, que é um tema muito legal, nós conseguimos informações muito interessantes, estava até partilhando com o David, né? Tentaram comprar a imagem do Cristo por 90 mil cruzeiros, e são informações interessantes que têm surgido até para a gente compreender que a história, o turismo, ele também aquece a economia. E não é apenas um prazer intelectual, eu sei. Mas quando a história ela é valorizada, o povo, no total, é valorizado, certo? A economia no todo é valorizada. Vamos supor que a Fazenda São Joaquim tivesse, vamos dizer, um interesse público e fosse desapropriado, e aquele local fosse feita uma pesquisa arqueológica, se construísse um centro de memória, até uma escola, inclusive, a escola aqui, a primeira escola que eu estudei da tia Carla, tá? Ela fica no próprio terreno da fazenda, o que divide ela é um muro. E eu lembro que eu vi aquele matagal, eu era criancinha, eu lembro que eu vi o matagal e tudo mais, né? E acho muito interessante isso, né? Eu estudei ele próximo e depois de quase 27 anos encontrar a fazenda ali é muito interessante. Aí você imagina se esse local tivesse interesse público, como a população de São Joaquim não seria beneficiada, certo? Então, eu agradeço a todos pela participação. Vou deixar aberto para perguntas, né, se alguém tiver, e também colaborações que nós estamos aí abertos sempre para debate que possam enriquecer a nossa pesquisa. Sim? Uhum. Então, a escola mais antiga que nós temos aqui é da década de 80, que é a Doutor Ademário Rodrigues de Oliveira, né? A mais antiga, a sede da fazenda fica a metros dessa localidade, dessa escola. Essa que eu estudei era uma casa, escola particular, né? Não era muito uma coisa assim muito antiga, uma coisa bem mais recente. Mas a escola mais antiga do bairro, que nós temos informação, é
é a do Ademário, doutor Ademário Rodrigues de Oliveira, que inclusive, foi boa essa pergunta, estava conversando com uma colaboradora, e ela me falou que o Ademário, né, o Ademário, a olaria, parece que do Ademário ficava aqui em São Joaquim. É por isso que tem essa questão do nome, né? Eu ainda não tenho certeza, que eu não parei para poder pesquisar sobre isso, mas parece que o doutor Ademário Rodrigues de Oliveira, algumas pessoas conheceram, ele não é tão antigo, não. O doutor Ademário, ele tinha propriedades aqui em São Joaquim. Deixa eu, Tomás Rodrigues Ferreira. Sim, exatamente. Ele foi comendador. Aqui eu estou com o almanac aqui, e aparece a comenda. Ele foi comendador da Ordem de Cristo, sim. Uhum. Uhum. É. Eu quero falar, parabéns, gostei muito da sua pesquisa. Obrigado, João. Obrigado. É uma honra ouvir isso do senhor, hein? Já te acompanho há muito tempo. Ah, Exatamente. Tive uma época aí, há uns 10 anos atrás, que o David, a gente buscava só também pesquisas arqueológicas, que depois foi reprimido por fazer, pelo próprio IFAM. A gente buscava os tijolos com a marca de 3 dedos, que eram feitos em honrarias de índios. E encontramos. E eu caí na besteira de botar no Facebook uma vez a foto segurando um tijolo desses, a foto foi parar no IFAM. Fui chamado no IFAM, me puxaram as orelhas, não? Depois disso. Mas já faz tempo, já faz tempo. Mas olha, a sua pesquisa está nota 10, com fotos, com argumentos. Esse livro que você falou que a Paula lhe mostrou, nós também temos na nossa biblioteca, nós temos um xerox que não, da FUNABEM, não é? Que não está muito nítido, não está muito nítido. Você tem algum bom em bom estado, David? Bom estado? Eu tenho,
Fazenda dos Duques também, né? Exatamente. Vamos pensar. FRJ, né? Não, o ERJ. Sim. 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 Uhum. É. Sim. Opa, tô aqui. Gostaria sim. Pode? Não tem ninguém na vez aí, não? Ah, então tá bom. Primeiro, parabenizar o nosso jovem pesquisador, né? Que ele tenha muito sucesso aí no na sua empreitada, né? Obrigado. Acaba sendo um exemplo para a questão da comunidade, ainda mais que você é alguém ali que essa ideia de pertencimento ali, isso é muito importante, né? Então, que apareçam outras pessoas assim com essa, digamos assim, com essa vontade, né, que você está demonstrando e aí se dedicando, e a gente sabe como que é difícil, né? Não espere reconhecimento, a gente faz as coisas mesmo porque a gente se identifica com a questão, né? Esperar reconhecimento, muitas vezes a gente não vai alcançar, né? E a pergunta que eu tenho para te fazer é porque você citou, mas eu não vi você desenvolvendo essa questão. Pode ser que você não tenha se debruçado sobre isso, então não se sinta obrigado a responder ela
caso você não tenha ainda explorado isso, né? Eu, obviamente, até pelo meu recorte temporal, eu me interesso mais pelas questões do século XX, né? Uhum. Até o final do XIX, alguma coisa, mas em especial o período republicano. Você falou sobre a ocupação do território, quanto à questão do loteamento. Ali você botou uma década de 40 a 60, se eu não me engano, ali numa das suas imagens, correto? Sim, sim. E pode ser que você tenha falado isso, eu tenha perdido essa fala sua, porque eu estava em deslocamento, mas agora eu já estou em casa, né? Então eu fiquei escutando fragmentos às vezes, né? Por causa do trânsito. É, Eu queria que você, se você já falou, é, você pode desenvolver em síntese aí, tá? Você me perdoe, porque pode ser que eu tenha perdido essa fala sua. Mas essa é uma parte que me interessa bastante, né? Que é a ocupação desse território através dessa questão dos loteamentos que aconteceram em Itaboraí, que foram em locais diferentes, né? Geralmente a gente lembra muito de Nova Cidade, outras regiões, mas, por exemplo, essa região que pega aí São Joaquim, Joaquim de Oliveira, muitas vezes não são citadas, né? Eu percebo isso. O que você teria a dizer para a gente sobre essa questão? Então, obrigado pela sua pergunta. É, eu não sabia de nada em relação ao bairro até eu encontrar esse documento que eu citei, que eu vou recuperar ele dessa pessoa que tá guardado com ele, que é o plano diretor da Imobiliária de São Miguel. Esse documento, é, ele é provavelmente, ele fica ali entre a década de 40 a década de 50, que a Imobiliária de São Miguel, ela adquiriu, tá, essa propriedade, ela se tornou a proprietária aqui dessa região, toda essa região ali, o que limita, né, ali de frente do Bonfils até o Rio da Aldeia, ficou sob a responsabilidade da Imobiliária São Miguel. E ela mandou que fosse feito um plano diretor, certo? Plano diretor que eu apresentei ali um fragmento dele que mostra a fazenda, mas que a gente vai conseguir o documento na sua plenitude para a gente poder estar desenvolvendo até juntos essa pesquisa, né? Também o seu recorte ali, década de 40, 50, mas o loteamento efetivamente aqui desse território, ele, David me corrija se eu tiver errado, ele vai começar ali especificamente na década de 60, por ali. Por quê? Nós temos o obelisco, por exemplo. O obelisco, a gente não tem uma data exata sobre ele, porque a placa foi roubada. Furtaram a placa. Eu cheguei a ver a placa, mas não lembro de informações sobre ela. E esse obelisco, ele foi plantado pela Imobiliária São Miguel como um marco social por conta do início do loteamento, certo? E eu estava conversando com uma pessoa muito antiga aqui do bairro Aurora. A Aurora, todo mundo conhece a Aurora, né? Da Casa de Cultura. Ela falou para mim que em 53, quando ela chegou aqui, ela viu esse obelisco já de pé, já velho, muito tempo ali. Então, ele é muito anterior a 53. Então, esse documento ele é de 40 ou 50. Esse documento, esse plano diretor, ele recorta todo o bairro em mais de 3 mil loteamentos. Inclusive, e aí a gente pode talvez até trabalhar isso juntos no futuro, David. O que hoje é 22 de maio está com o nome de Amaral Peixoto. Tá Avenida Amaral Peixoto. Eu não sei se é por conta do. Tá lá, né? Caminho entre Campos, Niterói e Campos, com ônibus indo no sentido de Campos, com a Avenida Amaral Peixoto, bem ali na frente, o obelisco plantado no início da Avenida São Miguel. Então, os loteamentos aconteceram justamente nesse período. A gente vai conseguir compreender, por exemplo, através da arqueologia, que na década de 60 havia esse movimento econômico muito importante aqui no bairro, por conta da quantidade de moedas que nós encontramos e diversos documentos da própria Biblioteca Nacional que apontam vendas de loteamentos, leilões de loteamentos. Inclusive, sua pergunta foi interessante, por quê? O David falou uma coisa essa semana que a gente estava lá, que existem muitos documentos que estão com as pessoas nem sabem disso. E eu estava na casa de uma tia minha, a irmã do meu pai, e ela me mostrou um documento que ela nem sabia o que era, um documento de 67. E nesse documento indica que o local onde ela mora hoje, aqui em São Joaquim, existia um casarão da década de 60. Existia um casarão e o casarão foi demolido e construíram a casa dela ali em cima. Depois de muito tempo ela construiu. E é um documento que ele apresenta uma certa antiguidade, né, como as pessoas costumam chamar, né?
uma certa antiguidade, e aí eu vou até pegar para estudar ele melhor, porque ele fala sobre o loteamento do bairro. Eu acho que eu consegui te dar alguma resposta. Não, sim. Dá para perceber que você ainda vai precisar avançar exatamente nessa questão, né? Sim. Se eu encontrar alguma coisa nos jornais, eu vou separar para você, porque se você já deu essa sinalização de 53, que ela chegou, e o obelisco já estava ali, então já é um marco já para a gente poder já traçar mais ou menos ali uma linha de... O problema da questão dos jornais de Itaboraí teria que pegar outros jornais de fora. Sim, exatamente. Porque o Itaboriense só volta em 52 e o Folha de Itaboraí é a partir de 48. Então, você não tem como recuar muito aí, dependendo, mas de repente dá para mapear alguma coisa, entendeu? Exatamente. Agora você falou uma coisa interessante, Maurício. Luiz Maurício, perdão. O seu nome, eu lembrei, Maurício, é porque os proprietários da imobiliária São Miguel era a família Maurício da Rocha, que é uma família de BH, uma família de BH. Tem até um bispo na família deles. E existe porque eu não tá num outro, não sei onde está, acho que está no computador, não sei, no outro computador, que eles têm um livro que foi feito por um artista da família que tem tipo um A no formato de um obelisco, tá ligado? Então, a família Maurício da Rocha, eu já tentei entrar em contato e não consegui resposta, que é a família que era responsável pela imobiliária São Miguel. Com certeza ela detém, não sei, documentação sobre a fazenda, sobre os próprios loteamentos, certo? O escritório deles ficava ali na Amaral Peixoto, em Niterói, e tinha um na Avenida Rio Branco, ali no edifício São José, ali na Bispo Dom José, ali na Amaral Peixoto, era o escritório deles. Já tentei procurar, não tem nada que possa evidenciar isso. Mas a família Maurício da Rocha foi a família responsável pela imobiliária São Miguel que loteou isso aqui. Então, já é um nome, já é um caminho para a gente poder tentar até conseguir documentação, porque eu acredito que a maioria dessa documentação ficou com os descendentes aí da imobiliária São Miguel. E provavelmente o Jorge pode até falar um pouco sobre isso também, caso ele queira, Maurício. A imobiliária São Miguel, se eu não me engano, virou Odebrecht. Alguma coisa nesse sentido, eu não tenho certeza, mas parece que a imobiliária São Miguel, que era do doutor Carlos Maurício da Rocha, que é o nome da praça que existia onde ficava o obelisco, ele dava esse nome ali, o obelisco, e provavelmente esses documentos ficou com a família ou se perderam, mas eu acredito que a gente vai conseguir alguma coisa em relação a isso. E pela pesquisa do próprio Jorge André, e depois eu fui confirmar isso, a imobiliária São Miguel parece que virou uma extensão do Odebrecht. Isso daí a gente precisa ainda apurar, né? Mas é uma compra, como acontece às vezes, né? Pequenas imobiliárias são compradas. Como a Odebrecht estava crescendo, isso de fato aconteceu. Ela comprou e virou o braço. Mas tem que ser apurado isso com mais detalhes. De fato, foi o que aconteceu. E, assim, até o ponto da pesquisa que a gente chegou, isso é público, tá? Tem documentos disponíveis, públicos, sobre essa transação. Mas só isso, pode dar continuidade. Não, se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais alguma colaboração, Jorge quiser falar também, Jorge tem sido um grande articulador aí da pesquisa da Fazenda São Joaquim. E nós queremos aí, David, quem sabe encontrar a imagem da Fazenda São Joaquim, porque aqui não tinha capela, né? Aqui, pelo menos, a gente não encontra uma estrutura de capela, até porque a gente tem igrejas próximas aqui. Eu não sei, mas deveríamos ter um... Uhum. Exatamente.
Sim. Uhum. Exatamente. Exatamente. E eu acredito, David, é muito interessante que a Fazenda São Joaquim, é claro, né? Ela, ao contrário, por exemplo, a Fazenda de São Tomé, ela é uma fazenda não muito acessível, vamos dizer assim, em comparação à fazenda daqui, né, as de Pacheco, né, a de Porto das Caixas, né, tendo ali aquele recorte temporal do século XIX, aqui é muito próximo, né? E como essa fazenda, assim, ela não ia ficar registrada, né? Como que ela não ia ficar visibilizada? Então, que ela ficava bem na beira da estrada. Então, até as nossas pesquisas, ela leva justamente isso, né? O que levou ao apagamento dessa fazenda? Porque ela era um ponto muito estratégico. Se a gente for imaginar, vamos tirar aqueles galpões, aquele monte de casario ali da frente, a gente vai ver a imponência da fazenda, certo? Então, até a foto que a Fundrem tem, a primeira foto é uma foto distante. É uma foto distante, então você vê ela um pouco opulente, né? Então, isso que você falou é certíssimo, né? Se tem, por exemplo, fazendas como a São Tomé, que você falou, né? Que tem alguns registros internos dela, entre outros, a Fazenda São Joaquim com certeza tem, até pelo seu ponto estratégico mais fácil, né? De ser visibilizada, né? Uhum. Eu já deduzi, mas eu nunca tentei, não me debrucei sobre isso. Foi bom você trazer luz a essa questão.
Exatamente. Uhum. Perfeito. Tá tudo anotadinho aqui, para ficar registrado também. Mas a meta é encontrar a imagem de São Joaquim enterrada, quem sabe. Exatamente. Que assim seja. Perfeito, obrigado. Obrigado. Boa noite, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Boa noite. Boa noite, parabéns pela palestra. Obrigado. Tá bom. Um abraço.